Fala comigo, galera, Vini na área, como é que vocês estão? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao canal. O canal onde a gente fala bastante aí do mundo das apostas esportivas, com dicas, palpites, análises e muito mais conteúdo exclusivo para vocês, tá? Lembrando que, não esqueci, tô devendo vídeo para vocês de cantos, tô devendo vídeo de handicaps, vou gravar, tá? É que tá bem corrido, peço desculpas, mas pode ficar ligado aqui que daqui a pouco vai sair, fechou? Se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que ajuda bastante o pai aqui a tá crescendo cada dia mais, tá? E por falar em coisa gratuita, já sabe, né? Clica aqui no link, ó, vem pro Telegram que lá tá sensacional, absurdo. Mais um mês agora de fevereiro fechando aí com quase 40 unidades, se eu não me engano. Vou trazer o fechamento pra vocês lá no canal, tá? Mas tá perto de 40 unidades no mês. Forra pesada e março vai vir daquele jeito. Nós vamos esmurrar de novo a titia, fechou? Tamo junto, clica no link, espero vocês lá, beleza? Bom, hoje, dia 27 aqui, gravando para dia 28 amanhã, último dia de fevereiro, poucos jogos, porém alguns bons jogos para a gente estar analisando, tá? A gente tem Série A da Itália, tem Copa da França, tem a final da Recopa, que é o jogo de volta entre Flamengo e Independente Del Valle, e tem dois jogos, que é o retorno também da pré-Libertadores, fechou? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo, vamos que vamos e vem comigo, papai. Então, bom, vamos começar. Então, pra gente começar lá na Itália, às 2h30 da tarde, a gente tem a Cremonese enfrentando a Roma, tá? Cremonese, que é o último colocado, tá? O 20º colocado, recebe em casa a Roma, que é a quarta colocada, tá? Cremonese que ainda não venceu no campeonato, tem a pior campanha e pra mim, caminha aí a passos largos já pra Série B. Tá muito distante, tá quase 11 pontos aí pra sair da zona de rebaixamento e subiu ano passado e pra mim vai descer esse ano, não tem como escapar disso aqui, fechou? Já a Roma tá numa ascensão muito boa, tal de bala, achou o caminho, tá metendo muito gol quando joga, tanto em casa quanto fora de casa. A Roma tem a terceira melhor campanha como visitante, 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, tá? E como mandante, o que eu falei pra vocês, o time da Cremonese é o pior, 8 derrotas e 3 empates. Não ganhou ainda dentro de casa na competição, beleza? E por mais incrível que pareça, a Cremonese é finalista da Copa da Itália. O último colocado do campeonato é finalista da Copa. Acabou eliminando o Napoli e está com chance aí de chegar na final e de ganhar esse título aí. Impressionante como é o futebol, né? Bom, dados importantes para esse jogo para a gente ter aqui, tá? A Cremonese, ela não venceu 27 dos últimos 28 jogos e ela sofreu o primeiro gol em 3 das últimas 4 partidas, tá? Ó, ela concedeu o primeiro em 10 das últimas 10, não ganhou 8, concedeu 2 ou mais em 7, tem a pior zaga da competição. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, média de gols sofridos, quase 2 gols por partida sofridos e faz menos de um gol. É por isso que tá lá 20ª colocação, é por isso que tá cada dia mais lá para baixo, beleza? Dados importantes da Roma, a Roma ela teve um dupla chance a seu favor em 5 dos últimos 5 jogos e ela marcou gol fora em 9 dos últimos 10 jogos do campeonato italiano, tá? Ou seja, todo dia que visitou a Roma meteu gol. A Roma só não fez gol fora de casa, se eu não me engano, contra o Napoli, que foi um 4-0 pro Napoli bem no começo do campeonato. Do resto, ela fez gol sempre fora de casa, tá? O ataque da Roma tem uma média de gols aqui, se a gente colocar, de 1.30 e uma média de 0.60 sofridos. Aqui a gente vai ter o inverso. Um ataque poderoso contra uma defesa que sofre muitos gols, contra uma defesa poderosa e um ataque que não produz muitos gols, que é o caso da Cremonese, beleza? Cara, não tem como, a Roma deixou de falhar apenas em 10% dos jogos e a Cremonese ficou sem sofrer gols em nenhuma partida. Sofreu gols em todas as partidas que disputou até hoje no campeonato, beleza? Não tem como a gente correr aqui. Aqui é a vitória da Roma na odd 1,73. A Roma que tá brigando ali para se manter nessa zona de classificação aqui para Champions League, e ela tendo essa vitória agora, ela passa o Milan, assume de novo a terceira colocação e encosta na Inter também, tá? Então vai ficar tudo embolado lá, Inter, Milan e Roma com 47 pontos nessa disputa aí entre a vaga direta da Champions League, fechou? Bom, logo depois, continuando na Itália ainda, a gente tem a Juventus de Turim recebendo o Torino. Juventus de Turim recebendo o Torino, gostou, né? Vamos que vamos. 16h45 da tarde, no estádio da Juventus, lá em Turim. Jogo muito bacana, tá? Jogo do 8º contra o 9º colocado. A Juve tá caminhando aí a ascensão no campeonato depois da perca de pontos que teve. E o Torino, time de meio de tabela, um visitante bem indigesto, tá? Bem indigesto mesmo, ó. Como visitante, o Torino tem a 8ª melhor campanha, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas apenas. E como mandante, a Juventus tem 8 vitórias, 3 empates e perdeu apenas uma vez. O que tá jogando a Juventus, o que tá jogando o Di Maria, o treinador lá conseguiu encaixar o Di Maria numa bela posição, então o Di Maria tá voando mesmo. Impressionante o que ele tá fazendo, fechou? Dados importantes pra gente puxar aqui no geral, tá? A Juve ela venceu 5 dos últimos 6 jogos, ela só perdeu o jogo de ida, que foi na casa dela,
contra o Nantes, que foi 1-0, e depois foi lá e meteu 3-0 e buscou a classificação. Ela marcou primeiro em 6 dos últimos 6 jogos, e em 13 jogos contra o Torino ela teve 9 vitórias e 4 empates. Não perdeu pro Torino, tá? Já pro lado do Torino, a gente tem um time que não venceu 8 dos últimos 10 jogos e tem um under 3,5 batendo nos 8 dos últimos 10 jogos, tá? Média de gols da Juve no campeonato, uma média de 1,70 feitos e 1,20 sofrido. A zaga da Juve esse ano, já falei pra vocês em vídeos anteriores, a zaga da Juve tá sofrendo bastante, cara, bastante mesmo. É impressionante o tanto de gols que tá sofrendo aqui, beleza? Mas vai enfrentar um time do Torino que não tem uma média muito boa de gols, tá? E tem uma média muito fraca de gols feitos também. A Juve falou em marcar em 10% dos jogos e olha isso, ficou sem sofrer gols apenas em 50%, ou seja, metade dos jogos que ela disputou, ela acabou sofrendo gol. Isso se dá a má fase da zaga da Juve, que não vem apresentando um belo futebol, fechou? Cara, pelo que almeja, eu acho que a Juve não consegue mais essa classificação, tá? Para a UEFA Europa League, para a Champions League, mediante a campeonato italiano. Então, para mim, ela vai focar todas as suas forças aí na UEFA Europa League para ter pelo menos um título aí e conseguir sua vaga direta para a Champions League. Importante, vamos ver se a Juventus vai entrar com o time titular para esse jogo. Creio que sim, se a Juve entrar com o time titular e a escalação sair, vitória da Juve na odd 1,73, tá? Não é possível que após 13 jogos vai ter uma vitória do Torino, o Torino que não vem muito bem, não vem fazendo gols. Então, creio na vitória da Juve aqui, fechou? Bom, saindo da Série A da Itália, vamos dar um pulinho na França, que a gente tem um jogo das quartas de final da Copa da França. A gente tem o Lyon recebendo o Grenoble, não sei se é assim que pronuncia, tá? Se alguém for fluente em francês aí, peço desculpa já. Grenoble, Grenoble. Então, vamos lá. Aqui não tem como a gente fazer uma análise muito breve, porque o Grenoble hoje ele é o 6º colocado da 2ª divisão do campeonato francês, tá? E o Lyon é o 9º colocado da 1ª. Então vou tomar como base alguns dados, tá? De ambos os times jogando em suas ambas divisões. O Lyon, ele tem uma dupla chance em 7 dos últimos 8 jogos e o mais de 2,5 gol em 5 dos últimos 5 jogos, beleza? Já o Grenoble, que é o Grenoble, ele teve dupla chance em 5 dos últimos 6 jogos e um under 2,5 em 7 dos últimos 8. Cara, não vejo uma dificuldade aí pro Lyon tá passando do Grenoble. Não é um time muito forte, não é um time muito bom mesmo, é um time que tá sofrendo bastante. Então, acho que o Lyon passa com uma certa tranquilidade ainda aqui, fechou? O bacana e o legal pra gente tá olhando aqui. O Lyon, ele marcou primeiro nas últimas 5 partidas e ele marcou em 8 das últimas 10, tá? Já o Grenoble, ele não perde a 8, porém isso aqui estamos falando de 2ª divisão e o under 3,5 em 8. Não tem como a gente correr, o time do Grenoble é um time que quando a gente se fala de liga, ele é um time que sofre muitos gols, tá? A média de gols sofridos é muito boa, é um time que falhou em marcar em 30% e é um time que ficou sem sofrer gols em 60%. Como disse pra vocês, Série A contra Série B, então não tem como a gente analisar muito bem isso. Pra mim, é duplinha, vitória do Lyon e over 1,5 gols aí, vai estar pagando uma odd 1,55, odd filé do boi, e é a melhor bet pra gente estar buscando pra esse jogo, beleza? Temos também amanhã o jogo de volta da pré-Libertadores, tá? Pra ver quem vai conseguir a sua vaga direta pra Libertadores. Então o jogo de volta entre Cerro Porteño e Curicó Unido, tá? Curicó Unido. Curicó Unido que é o time do Chile contra o Cerro Porteño do Paraguai, tá? O primeiro jogo, 1-0 pro Cerro, fora de casa, vai receber o Curicó Unido aqui. Então veja essa vantagem aí pro Cerro. Creio eu que o Cerro passa do Curicó Unido, tá? Dados importantes, o Cerro, ele tem uma dupla chance em 22 das últimas 23 partidas, é um time muito consistente no campeonato paraguaio, tá? E o time do Cerro Porteño marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Já pro lado do Curicó, ele perdeu 5 dos últimos 6 jogos e teve um under 2,5 sofrido em 5 dos últimos 6 jogos, tá? Legal, o bacana pra gente tá puxando aqui. Média de gols do Curicó Unido no campeonato chileno, 1,10 e média de gols sofrido 1,70. Tá? É um time que sofre bastante gols e tem uma dificuldade em produzir gols, fechou? Ó, o Cerro ficou sem marcar apenas em 10%, mesma média do Curicó Unido, e ambos os times ficaram sem sofrer gols, o Cerro ficou em 50% e o Curicó Unido em 10%. Olha que dado interessante. O Cerro, ele tem uma dupla chance batendo em 22 dos últimos 23 jogos, porém, ele sofreu gol em 50% deles, ou seja, tá com um ataque muito afiado e tá muito bem, então não tem como correr, vamos buscar a vitória do Cerro aqui, tá pagando uma odd 1,46 em qualquer site de aposta, tá? O Curicó vai ter que se abrir, vai ter que vir pra cima para buscar o resultado e vai dar o contra-ataque pro Cerro, que quando joga em casa é muito forte, fechou? Logo depois, às 21 horas, a gente tem o Sporting Cristal da Bolívia recebendo o Nacional de Assunção do Paraguai, tá? O primeiro jogo foi 1-0 pro Nacional, tá? Então assim, o Nacional joga em casa e vai decidir a classificação em casa. É um time muito mais potente que o time do Sporting Cristal. É um time que sempre briga ali na zona de Libertadores, que sempre briga
para estar lá em cima. E essa vantagem que tem de 2-0, então vai levar para fora de casa e vai tentar manter essa vantagem. Joga na altitude, sim, cuidado com esse negócio aqui de altitude, por isso essa odd muito alta aqui do Nacional, uma odd um pouco mais baixa para o Sporting, tá? Dados importantes para essa partida, para a gente buscar. O Sporting Cristal, ele teve um under 3,5 em 8 das 10 e o ambas marcam não em 7 das 10. Já pro lado nacional, ele marcou em 8 das últimas 10 partidas e teve um acima de 1,5 em 8. Eu gosto muito do mercado de under goals para esse jogo aqui, tá? Por quê? Jogo em altitude, o time em desvantagem tá com placar adverso, tá ganhando, tá com placar assim somado, 2-0. Então pode perder por um gol ainda. O time do Sporting Cristal vai vir para cima e o Nacional, para se poupar dessa questão da altitude, creio que vai ficar fechadinho lá e tentar só dar rifão e manter esse resultado, tá? O que mais me agrada aqui é a gente buscar o under 2,5 numa odd 1,86, tá? Por mais que o Nacional vai ter um pouco de espaço, eu vejo o time do Nacional sem muito fôlego jogando na altitude, tá? Lá é muito alto mesmo, então under 2,5 numa odd 1,86, fechou? E por último, 9h30 da noite a gente tem o jogo de volta da final da Recopa, que é o campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana, Flamengo e Independiente Del Valle. Primeiro jogo 1-0 pro Del Valle na altitude do Equador, tá? Vai vir para o Maracanã, vai chegar no alçapão aqui e vai receber o Flamengo. Essa vitória do Flamengo a 1,29 não me agrada muito, tá? Dados importantes para a gente trazer de ambos os times em seus campeonatos. O Flamengo venceu 4 dos últimos 5 jogos, esse jogo que perdeu foi para o Independente Del Valle e teve um under 2,5 em 3 das últimas 4 partidas, fechou? Já o Independente Del Valle, ele venceu 4 dos seus 4 jogos, lembrando que altitude, então pegou Copa e pegou o campeonato lá do Equador. E ele marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. O time do Independente Del Valle é um time que faz muita cera, é um time muito catimbeiro, tá? Parece time argentino quando joga fora de casa, tende a dar pancada, tende a não deixar o outro time jogar, vai vir fechadinho, goleiro tomando cartão, goleiro fazendo cera. Então, muita atenção nesse jogo. Essa odd do Flamengo, creio eu que o Flamengo vai ganhar o jogo, tá? Mas eu não quero pegar essa odd 1,29. Se ela valorizar um pouquinho e chegar num segundo tempo aí, acabar o primeiro tempo 0-0, a gente vê que o Flamengo tá pressionando, essa odd bater 1,60, já vejo mais valor, tá bom? Mas vou estar buscando aqui o mercado do Flamengo para ser campeão, porque 1-0 pro Flamengo leva o jogo à disputa de pênaltis, tá? Então eu vou levar o Flamengo para ser campeão numa odd 1,50 que tá pagando em todos os sites. Fechou, família? Tamo junto, excelente finalzinho de segunda-feira para vocês aí, uma ótima terça-feira, vamos que vamos, chama na forra. E outra coisa que eu vou falar para vocês, hein? Não se esqueçam de clicar no link e se cadastrar na Forbet, a melhor casa de aposta nacional. Inclusive lá, a odd do Flamengo para vencer o jogo, que tá 1,29 em qualquer lugar, tá pagando 1,40. Então lá eu já vejo o valor pegar esse 1,40 na vitória do Flamengo, fechou? Então clica aqui, faz seu depósito por Pix, saque por Pix, e o primeiro depósito de até R$300, valor dobrado imediatamente na conta, fechou? Tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus, esmurra o like aqui, fui!